Vamos agora para consequências da definição de logaritmos. Essas consequências da definição, elas são muito importantes na hora da gente fazer os cálculos, porque facilitam demais a vida da gente. Faz com que a gente antecipe as estratégias de resolução, faz com que a gente evite perder tempo com cálculos desnecessários. Então, essas 4 consequências que eu vou colocar aqui, as 4 consequências básicas da definição, elas são muito importantes. A primeira consequência é que toda vez que o logaritmando for 1, independente de quem seja a base, o resultado será 0. Por que isso acontece? Se nós fizermos a elevado a 0, a elevado a 0, só tem um único resultado para a elevado a 0, que é 1, certo? Então, toda vez que o logaritmando for 1, não há necessidade de fazer cálculo, o resultado será sempre 0. Não existe, vamos chamar esse 0 de x, tá? Se nós tivéssemos aqui um x, então seria a elevado a x, que é igual a 1. Qual que é o expoente que permite que todo e qualquer resultado seja 1? É 0. Portanto, nesse caso aqui, o x seria inevitavelmente igual a 0. Então, toda vez que o logaritmando for 1, resultado, logaritmo 0. Pronto. Segunda consequência da definição diz o seguinte, que quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado é 1. Isso significa, se nós fizermos aqui a elevado a 1, teremos como resultado, inevitavelmente, o a elevado a 1, que é igual ao próprio a. Vamos aqui chamar esse 1 de x. Vamos admitir que existam outras possibilidades. Então, a elevado a x, que é igual aqui, ao a. Qual que é o único expoente que permite que o resultado seja igual à base? 1. Então, o x é igual a 1. Mesmo porque o a aqui não aparece o expoente 1, mas nós poderíamos colocar, ele existe aí. Bases iguais, cola-se a base, x igual a 1. Então, se a base e o logaritmando, se eles forem iguais, não precisa ficar morrendo fazendo cálculo. Se eles forem iguais, resultado 1. Então, revendo aí, duas consequências da definição já. Quando o logaritmando é 1, logaritmo 0. Quando o logaritmando e bases são iguais, o logaritmo é 1. Combinado? Vamos para a terceira consequência da definição. Nós temos aqui, olha, duas bases que são iguais, e aqui tem um expoente. Há necessidade de utilizar alguma propriedade dos logaritmos para resolver essa questão? Não. Se o logaritmando aqui, que é a base de m, é igual a essa base, o logaritmando e a base são iguais e tem aí um expoente, o resultado, olha, será o próprio expoente. Podemos levá-lo já para lá. Porque, olha, fazendo a elevado a m, a elevado a m é igual ao a elevado a m. Cortando as bases aí, sobrou o quê? O m, que é igual a m. Então, provando que se o logaritmando e as bases são iguais e esse logaritmando tem um expoente, o resultado é esse expoente. O logaritmo é esse expoente. Imagine que esse primeiro m aqui seja x, que esse primeiro m seja x. Então, se fosse a elevado a x é igual a elevado a m. Isso só é possível se e somente se, aqui vamos cortar as bases, já que elas são iguais, se somente se o x é igual a m, certo? Então, chamei esse primeiro m aqui de x, fiz o movimento aí de a elevado a x,
igual a A elevado a N, cortei as bases que ficaram iguais, que são iguais, então x igual a I. Então, nós temos respondido aí que todas as vezes que logaritmando e base, quando elas forem iguais e o logaritmando tiver uma expoente, for uma potência, né? Se o logaritmando for uma potência, o resultado, ou seja, o logaritmo será o expoente do logaritmando. Falando de uma maneira bem coloquial, bem simples, bem informal, aqui para que vocês consigam realmente absorver a ideia aí de logaritmos e das consequências da definição. Aqui já tem uma outra situação, e a gente prestar bastante atenção, olha, eu tenho uma base e o logaritmo é o expoente dessa base. Nós temos aqui a elevado ao log de b na base a, que é igual, o resultado aqui ó, já foi dado, que é o logaritmando que está no expoente, do logaritmo que está no expoente. Vamos ver um exemplo prático para que a gente perceba como é que isso funciona. Ó, vamos imaginar que aqui seja 2 elevado ao log de 8 na base 2. Vamos imaginar que a gente tem uma situação assim. Quem que vai ser esse resultado? Quem que vai ser o logaritmo? Então, nós temos 2. Vamos calcular esse expoente aqui separadamente. Olha, o log de 8 na base 2 é igual a quem? A gente não sabe. Então, vamos chamar de x. É igual a x. Fazendo o resultado aqui na frente, olha, nós temos, vou fazer com caneta diferente para vocês perceberem a movimentação, 2 elevado a x, que é igual a 8. Então, a gente pode aqui fatorar o 8, vai ficar 2 elevado a x, que é igual a 2 ao cubo. Corta-se as bases que são iguais e a gente então tem que o x é igual a 3. Ou seja, o logaritmo o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Então, o que a gente tem aqui? 2 elevado ao logaritmo de 8 na base 2, a gente já viu, 3. 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. E esse 8 é exatamente aqui, olha, o logaritmando lá do expoente, do logaritmo do expoente. Percebeu? Então, se ocorrer essa situação, não há necessidade de fazer cálculo. Basta você já levar o logaritmando como resposta. É preciso observar aqui, olha, que a base da expressão da potência, né? A base da potência é igual à base do logaritmo que está no expoente, certo? Ocorrendo isso, o resultado vai ser o logaritmando aqui, ó. Esse logaritmando, que no caso é b. E aí eu dei um exemplo aqui simples e claro para vocês. Poderia dar outro exemplo, a gente poderia ter, por exemplo, 3 elevado, vou botar um exemplo simples que dá para a gente fazer de cabeça aqui. A logaritmo de 9, se eu colocar aqui log na base 2, as bases aqui são iguais? Não, não são iguais. É necessário que as bases aqui sejam iguais. Então, quem que é? A gente já pode colocar diretamente como resposta o próprio 9. Será que isso está certo? Tá. Copiando aqui o 3. Quem que é o log de 9 na base 3? Ou seja, 3 elevado a quanto dá 9? 3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado, que é igual a 9. Pronto. As consequências da definição foram esclarecidas e vocês vão perceber nos exemplos que nós vamos ver nos próximos vídeos que essas consequências serão muito interessantes. Antes de ver os exemplos, nós vamos para as propriedades, porque elas também são de um valor imenso na resolução dos logaritmos.